lá na página 54. A gente vai ver ali 1 Coríntios agora, então a gente vai ver de capítulo a capítulo em ordem sequencial, que nem está na Bíblia, amém? Ali vai ter o subtítulo ali, correções na conduta cristã. 1 Coríntios 1 até o capítulo 11. Então a gente vê ali uma divisão, uma primeira divisão, que do capítulo 1 até o capítulo 12, Paulo vai tratar de correções na conduta cristã. E a gente vai ver algumas dessas correções, que está muito bem aqui no livro, por temas, tá? Então nós vamos ver ali, ó, lá na página 55, espírito de partidos. Paulo fala das divisões e grupos na igreja. Nada destrói mais o coração e a vida de uma igreja que uma política de partidos. Irmãos, só quem já passou, só quem teve a experiência de estar congregando numa igreja, ser membro de uma igreja, ativo, seja obreiro ou não, e ver aquela igreja dividir em partidos, é que sabe o quanto isso é terrível, o quanto isso desestrutura uma igreja. Aqui a gente está falando da igreja de Corinto, mas já vamos trazer uma aplicação para os nossos dias. Uma coisa horrível, horrível. Só quem já passou por isso, eu já passei por isso, sabe o que é, já vivenciei isso, é a igreja se dividir em 2 ou 3 partidos. Mas já em 2 já dá problema. Aí um grupo da igreja começa com uma visão, por exemplo, teológica diferente. E aí começa a querer conflitar com a visão teológica daquela igreja que ele era membro. Uma coisa que geralmente busca de fora. E aí já começa aqueles conflitos e aquele grupinho que nasce ali, aquela sementinha plantada, o joio no meio do trigo, e o joio vai se espalhando, e o joio vai se espalhando, e o joio vai pegando o trigo e vai transformando em joio, e daqui a pouco, se não se toma uma atitude, assim, aí a parte da liderança, né, da igreja que tem que tomar essas atitudes, de pegar e chamar o pessoal, ou de alguma forma dizer, aqui na nossa igreja é assim, eu sei que vocês estão pensando assim, mas fazer como Paulo fez, né? É bíblico isso, como Paulo fez. Esse negócio de divisão na igreja aí não dá. Um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Pedro, e os mais santarrão eram de Cristo, né? Então tinha os grupinhos, mas começou com um grupinho de Paulo e Apolo. Daqui a pouco já tinha um grupinho de Paulo, Apolo, Pedro e Cristo. E aí vai começando e isso aí divide a igreja e rebenta com a igreja. Rebenta com qualquer igreja. Então, quando a gente vê esse tipo de coisa, aí claro que depende também do papel da liderança da igreja, de chamar o pessoal e dizer, olha, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês por experiência própria. A gente sempre tenta primeiro a conciliação, né, como Paulo fez com os coríntios aqui. Tentar conciliar, resolver o problema pela Bíblia. Hoje nós temos a Bíblia, né? Nós temos essa vantagem lá, em relação àquela igreja lá que ainda não estava formada no Novo Testamento, mas que já tinha autoridade apostólica, e a autoridade apostólica concedida pelo Espírito Santo, que era o caso de Paulo aqui. Mas nos nossos dias aí, é assim, se o pessoal, assim, tentar sempre uma conciliação, chamar para conversa, explicar, olha, a gente pensa na teologia assim por causa disso. Agora, se esse grupo tiver convicto que não, eles quiserem continuar na igreja, mas eles querem impor aquela visão teológica deles, ou usos e costumes, sei lá, entendeu? Que seja, a melhor coisa que tem é esse pessoal procurar um lugar para eles congregar, que seja da visão deles, ou abrir uma igreja. Porque às vezes os líderes tem que tentar conciliar, mas às vezes tu querer manter grupos divididos na igreja para não perder ninguém, só aumenta o problema. O desastre, quanto mais tu vai protelando, mais problema vai dar lá na frente. Então isso é uma coisa que a gente aprende aqui com Paulo. Ficou sabendo do problema? Não tem esse negócio aí de Paulo, de Apolo, de Pedro, de Cristo, né? Pode parar com isso aí, esse negócio de partido na igreja, de divisão na igreja. Não, a doutrina é essa, a palavra de Deus diz isso, né? E quem não quer vai ser exortado, se não quiser mais ou menos assim, então pode seguir teu caminho, né? Eu entendo que essa é a mensagem clara aqui, nesse sentido aqui, do espírito de partidos. A gente tem que combater isso aqui, amém? Amém. Depois vai falar ali da cruz. Antes de concluir aqui, eu até deixei grifado aqui. Cristianismo é amor, né? É amor, não é divisão. Divisão, briga, confusão, contenda não está na visão de Cristo, né? Cristianismo é amor. A cruz. Ali vai ter o primeiro ponto. A cruz era escândalo para os judeus. Por que era escândalo para os judeus?
Porque lá, por exemplo, lá no Antigo Testamento, se não falha a memória, é Deuteronômio, mas é algum dos livros da lei lá, se eu estiver errado. Agora eu lembro capítulo e versículo. Sou meio, né, não sou muito bom de lembrar às vezes capítulo e versículo. Mas está lá, dizendo: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então, para os judeus, a pena de morte, crucificado numa cruz, era motivo de escândalo. Aquilo ali era para malfeitores, né? Era para pessoas que eram a escória da sociedade. Então, para os judeus, um Cristo, o Messias esperado, aquele que ia restaurar o povo de Israel, o reino de Israel, o Filho de Deus, não poderia ter morrido pregado numa cruz como um maldito. Então, para os judeus, por isso que na Bíblia a gente vai ver no Novo Testamento, ali em 1 Coríntios, escândalo, a cruz, Paulo não explica tão claro como eu estou explicando para vocês, mas é isso, entendeu? Escândalo para os judeus. Por quê? Porque para os judeus era um escândalo alguém morrer na cruz. A cruz era lugar de malfeitor, não de salvador. Então os judeus tinham dificuldade de aceitar um Messias Salvador morto numa cruz. Porque aquilo ali era motivo de escândalo, de fraqueza, né? Ali aquilo ali era um lugar de malfeitor. Jesus se fez pecado. Eles não entenderam a mensagem. Jesus se fez maldito. Jesus se fez pecado, entregando-se para levar o pecado da humanidade na cruz. E os judeus tinham dificuldade com isso, de entender isso. Sacrifício, né? De se sacrificar. Para eles, Jesus não se sacrificou, era loucura, porque não tem como ele se sacrificar na cruz. Ele foi morto porque ele era um agitador, que era o que foi acusado lá pelos judeus. Então, escândalo para os judeus é isso, a cruz, tá? E aqui a cruz era loucura para os gregos ou gentios, né? Por que era loucura para os gregos ou para os gentios? A gente tem que lembrar que os gregos, né, os gentios, principalmente os gregos, eles tinham aquela coisa da filosofia, né? Da filosofia grega, da filosofia greco-romana, já tinha os romanos ali na época. Então, para eles, filosofia é sabedoria, né? Tinha aqueles grandes pensadores, grandes filósofos. Então, para eles, assim, um sacrifício de um ser, assim, que seria o Filho de Deus numa cruz, não faz sentido. O negócio dele era filosofar, era provar por ideias, provar por pensamentos, né? Então, para eles era loucura, né? Eles olhavam com desdém, não tinha base científica, né? Um camarada lá de Nazaré, uma cidade pobre, sem cultura, ser o Filho de Deus, ser o Messias, então era loucura. Para os gentios, para os gregos era loucura esse Cristo que morreu numa cruz para salvar a humanidade. Então era escândalo para os judeus e loucura para os gentios, principalmente por esses motivos. Vamos adiante, lá na página 56, vamos lá para a parte do casamento. E aqui, como eu disse, é um ponto polêmico, tá, irmãos? Antes de eu ler aqui já vou falar, bem polêmico, é muito discutido entre os teólogos, entre os pastores, entre uma igreja entende de um jeito, outra denominação entende de outro jeito, uma corrente da teologia vai até aqui, a outra vai até ali. Não sou eu, professor Marco, mero professor Marco, que vai querer cravar e bater no martelo. Mas eu vou dar a minha opinião, à luz da Bíblia, né? Minha opinião, óbvio, à luz da Bíblia. Mas eu sei que tem pensamentos diferentes e é uma questão que não vai ser fechada aqui. A gente só vai... Mas eu quero instigar vocês a pensar, né? A pensar sobre essa questão. Primeira coisa, algumas coisas a gente tem como base, né? Pode falar. Não sei se é esse, é Deuteronômio 21, acho que é o versículo 22 a respeito do madeiro. Pode falar. Não sei se é esse. Deve ser. Eu lembrava eu falei Deuteronômio, né? Eu lembrava de Deuteronômio. Do madeiro, maldito? É. Gálatas 3,13. Também, né, no Novo Testamento, mas ele faz uma referência ao Antigo Testamento. Ele foi pegado no madeiro. Isso aí. Esse que a irmã achou de Deuteronômio. Deuteronômio também fala. Porque Gálatas faz uma referência a Deuteronômio. Quer que ele... Pode ler, irmã, para nós ler. Se alguém tiver cometido um pecado que é passível de pena de morte e tiver sido morto, e vocês o pendurarem no madeiro, o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Isso aí. Assim vocês não condenarão a terra do Senhor, seu Deus, que lhes dá tolerância. Isso aí. A Gálatas faz referência lá a esse texto lá. Era Deuteronômio mesmo, não estava enganado. Obrigado, irmã. Vamos lá então para o casamento. Algumas coisas aqui a gente vai ficar bem claro, né? Não é muito difícil de interpretação. Outras coisas mas vamos lá. Deus apresenta com clareza os princípios do casamento. Quando duas pessoas se casam, fazem por toda a vida.
Então aqui, irmãos, ó, o propósito do casamento. Isso aqui é bem claro na Bíblia. Pessoal, tem que lá, com licença, mano. Deus abençoe. Tá. Ele vai Então, irmãos, a questão do casamento aqui, ó, é bem claro, para mim isso é bem claro. Casamento, à luz da palavra de Deus, é monogâmico e heterossexual. Tá? Isso aí é bem claro. É monogâmico, a segunda vontade de Deus. Não estou dizendo que na Bíblia não tem poligamia, não tem homossexualidade, a gente vê casos, mas uma coisa é estar narrado, outra coisa é ser a vontade de Deus, né? Então, segundo a vontade de Deus, é bem claro para quem crê na Bíblia, para quem é cristão, acredita que ela é a palavra de Deus. Para quem não é e segue outros padrões, outras ideologias, eu respeito. Mas eu, como cristão, né, convicto, professo, eu acredito no que a palavra de Deus ensina. E isso é um assunto polêmico, bem polêmico no mundo secular também, né? Então a gente tem que ter cuidado com as palavras, como a gente fala também. Mas vamos lá. Segundo o padrão bíblico, um homem, a gente já vê desde Gênesis lá, quando Deus cria Adão e depois cria Eva, né? E aí vai se estender ao longo de toda a Bíblia o mesmo princípio. Um homem, uma mulher, casamento, né? Monogâmico. Não é duas mulheres, não é três mulheres, não é, né? E a vontade de Deus é que aquele casamento seja para toda a vida, né? Então isso é bíblico, isso aí é incontestável. Essa é a vontade de Deus. Os outros tipos de desdobramento, de formatos de relacionamento, aí a gente, né, sabe que existe, mas a vontade de Deus é essa, e na Bíblia a gente vai ter poligamia, de grandes homens de Deus foram polígamos, né? Teve traição, então, mas isso não quer dizer que Deus mandou eles fazer, eles fizeram por conta própria, né? Isso não dá para usar como argumento contra a Bíblia, porque uma coisa é o que Deus manda fazer, outra coisa é o que a gente faz, né? Então, é isso aí. Então, isso aí é bem tranquilo, irmãos. Lá no capítulo 7, a partir do versículo 8, 1 Coríntios. Deixa eu ver se eu tenho aqui o capítulo. Acho que é onde eu marquei. 7. A partir do 8 aí. Do 8 até o... Eu botei aqui para nós ler, para a gente conversar um pouquinho sobre isso aqui. Pode ir lendo a partir do 8, daí eu digo quando... É até o 15, mas pode ir lendo. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar. Primeiro ponto aí, eu vou... Obrigado. Então, Paulo vai dizer, né, aqui ele vai dizer que ele era solteiro, né, que ele não tinha, ou, né, era viúvo, enfim, ele não sabe, ele não era casado, né, mas ele vai dizer que era bom para permanecer como ele. Mas, os que não conseguem se controlar, daqui ele está falando de sexualidade, é bem claro isso, né, da questão da sexualidade, dos desejos da carne, dos desejos sexuais, é isso que ele está falando aqui, não é de outra coisa. Então, é melhor casar do que ficar ardendo de desejo. Paulo vai dizer, então é melhor, já que tu não consegue levar uma vida celibatária, controlar os impulsos sexuais, isso vai ser um espinho na carne gigantesco para um homem ou para uma mulher, que ele está explicando aqui, né? Então casa, e aí, né, tá tudo tranquilo. Melhor casar do que ficar ardendo em desejo. Eu vou continuar aqui então, na minha Bíblia, obrigado. Tá aqui, ó. Daí no versículo 10 ele vai dizer, aos casados, dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido, mas se fizer, que permaneça sem casar, ou então reconcilie-se com o marido, e o marido não se divorcie de sua mulher. Então, a gente aqui é mais um dos textos bíblicos, como outros, que aos olhos de Deus, o casamento, a ideia do casamento, o propósito do casamento é para ser indissolúvel, né? É para não ter separação. Claro que a gente vai ver, né? Por exemplo, morreu né? A Bíblia, que em 1 Coríntios mesmo fala, morreu, ficou viúvo, está liberado para casar de novo, não tem problema nenhum, né? Acabou o vínculo aqui. Mas enquanto os dois estiverem vivos, a vontade de Deus, e Paulo reafirma isso aqui, é que permaneça casado. Mas aqui já começa a ter as questões que vão levantar. Jesus também vai falar algumas coisas, mas o que Paulo aqui, ó, né? Ele vai dizer aos casados que não se separem, mas se fizer, permaneça sem casar. Ele cogita a possibilidade da separação aqui, então já é uma coisa para a gente pensar. Está cogitado aqui, mas se separar, então não casa de novo, ou tenta se reconciliar com o marido, né? Vale para os dois lados ali.
mas já é ventilada a questão da separação. Não que seja vontade de Deus, mas eles, mas se separar, ele não está dizendo que está apartado da fé. Né? Casado se separou, caiu da graça, apostatou da fé. Não, ele está dizendo que se separar, permaneça sozinho ou tenta se reconciliar. Mas ele não diz que essa pessoa está apartada da comunhão da igreja, né? Que essa pessoa tem que ser excluída do rol de membros da igreja. É coisa para a gente pensar, eu penso para vocês. Vamos analisar o texto aqui, fazer uma exegese correta do texto, tá? Ou mais próxima do correto. E aí ele continua, né? Não divorcia um do outro, mas se separar, permaneça, tenta reconciliar, se não reconciliar, fica então sozinho. Aos outros, eu mesmo digo isso, não o Senhor. Se um irmão tem a mulher descrente, essa parte aqui tem que prestar bem atenção. Se um irmão tem a mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se a mulher tem um marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie. Então, a pessoa tem um casal lá que não é crente, não é convertido, e um se converteu. Tanto, aqui ele faz o paralelo para os dois lados, né? Mulher e homem. Não se converteu, um se converteu e o outro não. Mas a pessoa que está do lado ali, consente que ele ou ela seja um cristão, vá na igreja, participe dos sacramentos, que tenha comunhão da igreja, né? E leva a vida, o resto da vida, assim, não, pode ir na igreja, tipo, né, o marido da mulher se converteu, não, pode ir na igreja fazer as coisas, mas eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de igreja. Mas consente, o que Paulo está dizendo? Não separa, tanto para um lado quanto para o outro, tá? Mas tem um detalhe, tem um porém aqui. Paulo coloca uma cláusula, ele não diz que não é só para não separar-se, é se consentir, né? E aí ele continua, não é para se divorciar, né? Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora não são santos. Essa parte que eu não quero entrar é uma outra aula. Todavia, agora essa parte aqui que é interessante. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus chamou para vivermos em paz. Aí Paulo já dá uma carta aqui de autorização de separação nessa situação. Então o que acontece? Primeiro caso, consente, fica casado. Mas na prática, o que eu entendo, assim, eu não estou sozinho nisso, né? Muitos bons teólogos pensam nessa mesma linha que eu penso assim teológica. Essa interpretação. Vamos supor assim, o marido se converteu, e a mulher não, ou vice-versa, né? Tanto faz ali, ele trabalha os dois lados. A parte que não se converteu, né? A mulher se converteu, aí o marido não deixa ela ir na igreja, né? Não deixa ela ir na igreja, não deixa ela participar da comunhão da igreja, não deixa ela ter fé. Não, o negócio é o seguinte, quer ser minha mulher, esse negócio aí de igreja, de Deus, não tem pra ti. Aí se aplica essa palavra aí. O cara não, a camarada, ou a mulher, o homem não consente que a outra parte que se converteu, ela tem uma vida com Deus, ela tem uma comunhão na igreja, ela seja membro, né, ela seja atuante. Ela diz, é como se dissesse assim, ou é eu ou esse teu Deus. O que Paulo está ensinando ali? Deus é mais importante do que o cônjuge, né? Então se separe. E aí ele não faz nenhuma advertência depois, não case de novo, entendeu? Ele não faz, não, nesse caso você não casa de novo, fica sozinha e tal, tenta voltar para o marido, aí não tem advertência. A pessoa, é como se assim, o teu cônjuge, ele é uma peça de tropeço na tua caminhada com Deus. É como se ele dissesse, é eu ou Deus, né? Então aí tem essa questão que é levantada, e é bem claro ali o que o Paulo escreve. Então assim, o que a gente tem que ver agora, trazendo para a prática, né? Trazendo para a prática, a questão do casamento e separação na igreja é polêmica, né? Porque uma das acusações que as pessoas do mundo, né, do que os descrentes em Cristo, no mundo aí em geral, uma das grandes acusações na atualidade infelizmente, irmãos, que é quase o mesmo percentual de pessoas cristãs e não cristãs se separando no Brasil, por exemplo. É quase o mesmo percentual de gente que se diz cristão declaradamente, seja católico, evangélico, adventista, enfim, cristão, né? Que até tem comunhão e tal na igreja. O casal, né? Que se separa quase no mesmo percentual das pessoas que não são cristãs. Então é uma das coisas assim, é um problema para a igreja. É um problema para a igreja essa questão, né? A gente então tem o princípio bíblico de não se separar, mas tem, assim como Paulo, Jesus também traz alguma coisa, tem algumas coisas, né, que a gente tem que observar. O que eu penso assim, irmãos?
trazendo, né, mais prática, assim, uma teologia mais prática. Primeiro, o casamento aos olhos de Deus é um homem e uma mulher e é indissolúvel. Isso, biblicamente, é difícil de contestar, olhando a Bíblia como um todo, né? Fazendo uma análise geral. Agora tem os poréns. Como já tinha nos tempos de Paulo essas possibilidades dentro do contexto histórico daquela época, lá da igreja primitiva, hoje nós temos um contexto histórico diferente. Né? E tem coisas que hoje acontecem hoje que lá atrás não acontecia. A cultura naquela época era patriarcal, né? O homem era o cabeça e a mulher era a submissa. Hoje em dia a gente vive o mundo da pós-modernidade, do feminismo, das ideologias, né? Das ideologias aí do feminismo. Então, a cultura mudou muito, né? Hoje em dia, infelizmente, o casamento é uma coisa muito superficial, né? Por qualquer coisa as pessoas se separam. E o caso, e como a separação dentro de membros de igreja é muito grande também. Então, é uma linha tênue, assim. Eu na minha opinião, tem que ser olhado caso a caso. Essa é a minha opinião hoje, que eu penso assim. Ponto consensual, Deus não fez, né? Não quer que ninguém se separe, isso é bíblico. Mas eu acho assim, ó, casos de separação dentro da igreja, eu acho que tem que ser analisado por uma questão pastoral caso a caso. Né? Caso a caso. Tem muita coisa, né? Por exemplo, vou dar um exemplo que eu penso, né? Por isso que eu digo caso a caso. O marido e a mulher são crentes, ou o marido não é crente, e deixa a mulher estar na igreja, mas bate na mulher, surra a mulher. E aí? Mas não, onde é que está escrito na Bíblia que se a mulher apanhar do marido tem que se separar? Mas, aí é o argumento, né? Vão dizer, mas onde é que está escrito que se a mulher vive apanhando do marido tem que se separar? Mas o que a Bíblia manda dizer que o marido tem que tratar a mulher como? Como Cristo amou a igreja, e se entregou por ela e morreu numa cruz por ela. Tem que amar, tem que cuidar, ele tem que se entregar. Então, assim, ó, é caso a caso, é muito delicado, né? Mas aí vão argumentar, mas a Bíblia diz, está se comportando como um homem de Deus, como Deus mandou fazer, né? Então, e tem tantos outros casos, né, gente, de problemas que as pessoas pensam em se separar e até se separam. Então, eu acho assim, por uma questão prática, o pastor, o casal, do pastor, né, da igreja, o líder, eu acho que tem que ser caso a caso, sempre tentando trazer para não separação, né, para resolver os problemas. Mas tem situações que eu vejo assim que são irreversíveis, né, que chega a um ponto assim que não dá mais. E aí a gente já vê algumas coisas na Bíblia, por isso que eu trouxe esse texto para eu quero que vocês reflitam, né, que a gente pare e pense antes de apontar o dedo para alguém, né. Eu não aponto o dedo para ninguém que se separe, seja dentro ou fora da igreja. Eu acho que é caso a caso, né? Então, só para ter uma ideia, como na Bíblia tem algumas questões, tá, irmãos, que a gente tem que olhar com muito cuidado essa situação. Até porque é uma coisa que usam muito contra a igreja nos dias de hoje, né? A questão dos divórcios, separação que mas a gente não tem que tentar sempre unir, mas não pode apontar o dedo para ninguém, analisar caso a caso. Eu falo isso por quê? Porque eu já ouvi muita gente, assim, de questão de separação, diz, por que não separou, por que não está no banco, porque... Não é bem assim, eu penso que não é bem assim, né? Tipo, o pastor Paulo, que às vezes é acusado, ou em outras igrejas aí, mas ficou na comunhão, eu acho que tem que olhar caso a caso. Aí só olhando caso a caso é que a gente vai entender a real e aí tomar as providências, né? Às vezes não é por punir a pessoa, sabe? É por preservar a pessoa por um tempo até... dar uma parada, né, tentar ver as coisas, acho que isso aí é muito individual, pode falar. Igual essa questão do crente casado com uma pessoa não crente, ou estão juntos, e quando se o homem ou a esposa ninguém se opuser à fé da pessoa, né, que no caso a gente está falando de cristão, por exemplo, casa com um marido que não é, fala alguma coisa sobre serem de religião diferente, como eu te comentei uma vez. Sim, a Bíblia fala, boa colocação, isso eu não tinha colocado, boa colocação, mas nem estava aqui no meu cronograma. Tem mais essa questão aí, a questão do jugo desigual. Uma coisa, eu dei o exemplo de duas pessoas não convertidas, que um se converte e o outro não. Paulo trata isso. Mas também é tratado na Bíblia, eu acho que até, se não me falha a memória, Paulo fala alguma coisa aos Coríntios. Sobre jugo desigual. Né? Não se colocar em jugo desigual. Eu sou crente, vamos supor, eu sou crente, sou convertido, sou solteiro, e eu quero casar. Né? Ou a mulher, enfim, seja quem for. E aí tu conhece uma pessoa que não é cristão, e que não necessariamente de outra religião, mas pode ser de outra religião ou não, mas não é cristão, né? Não está na mesma visão, não está na mesma vibe. E aí tu pensa, não, mas eu gostei, eu gosto da pessoa, quero ficar com a pessoa,
mas eu já sou cristão, estou na fé, estou na comunhão, tenho acesso à palavra de Deus, e aí eu vou apostar minhas fichas que aquela pessoa com o tempo vai se converter. Aí a Bíblia, né, e eu também aconselharia a pessoa a não investir nesse relacionamento. E aí tu tá, uma coisa é tu tá com a pessoa e se converter, né, e aí tentar lutar pela pessoa, isso é uma coisa. Outra coisa é tu tá dentro da igreja na comunhão com Cristo, e aí tu vai te jogar de cabeça numa situação que talvez dê certo. E pode ser que tem casos que a pessoa que casa e dá certo, mas tem casos que não, daí tu tá assumindo uma responsabilidade gigantesca, né. Eu aconselharia a não dar andamento numa situação dessa. Eu tenho opinião sobre isso. Pode falar, irmão. Pode ser que eu esteja totalmente errada. Vamos lá. Mas eu penso assim, que Deus é Deus, ele toma caminhos que a gente desconhece. Sim. De repente tu conhece uma pessoa, tu já é cristão há tempo, aí tem duas coisas que podem acontecer. Ali tu pode ganhar uma alma ou não. Mas ali tu tá tendo a possibilidade de ganhar uma alma. Fora que tu já tem um sentimento com uma pessoa que tu conheceu, que tu não é que tu não controla o sentimento, mas surgiu aquilo ali. Sim. E tem toda aquela questão também de que Deus não coloca o teu coração, toda aquela questão. De medo que pode evangelizar essa pessoa, ou não. Estou só dando uma oportunidade. E com o tempo, esse relacionamento, de repente, Deus pode estar trabalhando ali de uma forma que tu não entende e acontecer coisas que tu não espera. De repente, não sei se a palavra diz que não, tudo bem, respeito e concordo com certeza com a palavra dizer que não. Só que eu penso assim, ó, quantas coisas Deus fez com o mistério nesse mundo. Olha o que ele fez com a vida de José. Tinha a mão de Deus ali. E quem é que vai dizer, né? O que ele fez para José chegou no Chile. Sei lá, Deus é muito misterioso, não sei. Eu concordo e discordo com a irmã. Eu concordo que assim, ó, quem somos nós, quem sou eu para querer sondar a vontade de Deus ou para dizer que esse é para ficar com aquela com esse? Nisso aí eu concordo. E que Deus pode ter projetos. Só que eu discordo no seguinte, irmã. Numa coisa assim, que eu acho que nessa área a gente tem que ter bastante cuidado. É um conselho que eu dou para vocês, tá? E a irmã tocou no ponto-chave. Eu posso ter um relacionamento com aquela pessoa e ganhá-la para Cristo. Né? A forma que a Bíblia ensina da gente ganhar para Cristo as pessoas é através da pregação do Evangelho. Não se aproximando fisicamente e emocionalmente de ninguém. Então a Bíblia ensina que se a pessoa tem que vir para Cristo, ela vai ter que vir, não é porque ela casou com um cristão ou uma cristã. Ela tem que vir porque ela tem que ouvir a pregação da palavra de alguma forma por alguém, seja pela pessoa ou não, pode ser pela pessoa ou por outro, e entender a graça de Deus, aceitar Cristo como Salvador e se converter. O meio de pregação de evangelho para as pessoas se converter é a pregação do Evangelho. E não por interesse próprio, né? Não estou dizendo que não possa acontecer o que a irmã falou, pode acontecer. Mas o meio é esse. Agora, se a pessoa vai para um relacionamento pensando, não, eu posso ganhar ela para Cristo, ela está indo pelo motivo errado. Então, deixa ela vir para Cristo primeiro, se converter, dar sinais de verdadeira conversão, e aí tu pode tentar um relacionamento com ela. Daí seria um outro caminho, né? Eu acho que esse seria o melhor caminho daí. Mas aí tudo acontece junto, né? Não necessariamente. Não necessariamente. É assumir, eu não diria que é pecado, que não deveria fazer, mas é assumir um risco gigantesco, né? É assumir um risco gigantesco. E se a pessoa vai com aquela coisa, eu já ouvi isso, não tô, boa essa colocação da irmã, muito boa. Não, mas eu vou ganhar para Cristo. Acaba se perdendo. Tá aí, não, tá indo pelo motivo errado. Não, isso quer ganhar para Cristo, prega para a pessoa então. Prega para a pessoa até ela se converter. Depois tentar ter alguma coisa com ela. Se não se converter, já é um sinalzinho de alerta para ficar. É que nem milagre. Eu disse que era polêmico o assunto. É que nem milagre, né? Milagre não é indício de que a pessoa vai se converter. Muitas pessoas dizem que o milagre nem por isso se converteram. Através da palavra de Deus vai falar o rico Lázaro. E eles que mesmo que ainda que ele voltasse, imagina uma pessoa levantada da sepultura, né? Deixa que eu volte, e daí eles vão crer. Então o milagre não é indício também de que a pessoa vai se converter. Então, nesse sentido, quando a gente vê ou do milagre, então a pessoa vai aceitar. O que Jesus falava frequentemente quando ele operava um milagre? Vai e não peque mais. Né? Então, era muito mais importante que o milagre, era a conversão e salvação da pessoa. É isso que Jesus estava dizendo, vai e não peque mais. A mulher lá, a adúltera, né? Atire a primeira pedra quem nunca pecou. Vai começar um por um jogar as pedras no chão. O que Jesus diz para ela? Vai e não peque mais. Né? Então, só para... Mas é polêmico. Eu estou falando aqui uma opinião pessoal minha, né? Então, isso para vocês. É um assunto bem polêmico, mas a sala de aula é para isso, né, gente? É para a gente tratar coisas que vocês não vão ouvir numa pregação, que às vezes a gente não vai ter oportunidade de individualmente conversar sobre essas coisas. Eu acho que é válido.
para fazer pensar. Não estou dizendo que todo mundo tem que pensar que nem eu, né? Ou podem discordar de mim em algumas coisas, mas hoje o meu pensamento nessa área é esse, mas eu admito, já falei no início da fala, é pisar em campo minado. É pisar em campo minado isso. Eu acho que todos os casos em relação a casamento, relacionamento, a gente tem que ter, se a pessoa quer um aconselhamento pastoral, se a pessoa quer um modelo bíblico, seguir um modelo bíblico, se eu vou investir numa relação, mas eu quero saber o que a Bíblia fala sobre isso. Tem que ver caso a caso, né? Tem que ver, é tudo muito específico, assim, tudo muito, né? Mas o princípio bíblico, vou falar pela última vez para a gente encerrar, homem e mulher, casamento indissolúvel. Isso é bíblico. Isso aí a gente pode bater uma coisa. Mas teológicas, né, Marcos? tem muitas, né? Muitas. Que a gente já comentou. Eu fiquei 8 anos Eu bem direcionado isso também. e eu brigava muito, ou igreja ou casamento. Ou igreja ou casamento. Até que eu ouvi que a minha visão estava se eu me separasse do meu marido, porque meu marido não ia na igreja. Meu marido não ia na igreja porque eu chegava pior em casa do que quando eu estivesse em casa. Então, assim, foi muito... Era uma coisa que eu saía de lá, mas antes de sair as pessoas vinham na minha cabeça e começavam a falar: se tu tivesse fé, tu enxergava. Se teu marido se convertesse, tu enxergar. Meu Deus, sabe? Então tem muito mais além disso. Eu entrei pra igreja, troquei, vim pra Madureira, um lugar que eu não conhecia. Passou 2 semanas, exatamente. Amor, vamos comigo lá? Vamos. 3 anos que a gente está na Madureira, eu me batizei, ele veio comigo e me apoiou a fazer os cursos, porque ele nunca me proibiu de ir na igreja. Hoje a gente está aqui junto, então vai muito da corrente teológica do que é pregado dentro das igrejas. E aí eu digo assim, hoje, por muito pouco, ou eu ia continuar lá sem o meu marido, ou eu ia largar a igreja por causa disso, não ia conseguir mais ter o acesso a Cristo como eu tinha, porque eu ia lá pela fé. Só que infelizmente as pessoas brincam de ser Deus aqui, infelizmente é isso. Não, esse testemunho da Amanda aí é muito pertinente para nós encerrar a questão. É muito pertinente, porque o que eu estou falando para vocês aqui desde o início? É campo minado? Não, eu só fiz uma afirmação para vocês aqui. Concorda que eu só fiz uma afirmação? Qual é a afirmação? Modelo bíblico, homem e mulher, casamento indissolúvel. É a vontade de Deus. O resto tudo eu estou conversando para a gente abrir a mente, porque as coisas, isso que a Amanda falou, a igreja, eu pensei, a igreja que faz como fizeram com a Amanda lá, que chegaram a aconselhar separar do marido por causa do problema de visão dela, para ela voltar a enxergar, ou dizer que ele tinha problema. Meu Deus do céu, é totalmente antibíblico. Tem igrejas que são contra o celibato, que pregam contra, se a pessoa não quer casar, eles não deixam nem fazer a obra, né? Que são contra o celibatário, a pessoa está sozinha. Não, se não é casado, não pode ser obreiro. Então, assim, tem muita coisa nessa área, assim, que é complicado. Por isso que eu vou encerrar a fala dizendo, eu acho que a melhor alternativa nos dias de hoje é analisar caso a caso, tentar pela palavra, mas pensar em cada situação com calma. Porque essa coisa de igreja estar impondo esse tipo de situação, olha, o que dá de gente desviado, de casamento infeliz e coisas do gênero é cada vez maior. Amém, irmão? Só fechado o portão lá. Acho que é só encostado. Eu preciso ver. Tá bom, vai com Deus. Chaveado o portão lá. Chavearam? Vai lá, irmão, por favor, pra mim. O irmão disse que não pode sair sem dar a opinião dela aqui. Eu também quero. Eu concordei com o que tu falou. Mas a ideia é o que aconteceu. Eles falam que o meu pensamento vai fechar porque o que acontece com o que ela falou, o que ela pensa e o que a Amanda falou. Eu sou do pensamento que eu concordo com a tua visão aí que falou, porque assim, e acho que tenho, como é que eu vou te dizer, como é que a gente fala, esqueci a palavra, né? Mas eu concordo com no caso da Amanda, que o esposo dela fez, na verdade, eu acredito, eu não conheço, não sei, eu sei tudo que ela falou, mas eu acredito assim, que antes de tudo, ele não olhou pra ela, pra pessoa dela, ele olhou que eu acredito que sim, ele queria seguir a Deus. Então, nesse momento, então, ela falou, né, Paulo, que milagre, que Deus faz, mas é que Deus vai fazer um milagre naquela pessoa que está com aquele propósito ali. Entendeu? É que nem eu já ouvi várias explicações que o
Espírito Santo não vai se chegar a ti se tu não chamar. Deus não vai entrar na tua vida se tu não quiser. Não é verdade? Então a pessoa tem que estar disposta o quê? A estar naquela visão de Deus. Não, eu vou, independente de que a pessoa esteja comigo ou não, eu vou estar firme com Deus. De repente a pessoa não quer mais, acabou, não viu que não é aquilo que ela quer, mas eu não vou abandonar eu estou dizendo no caso do cara que vai casar com uma moça que Mas é aí cristã, é que tá. né? Eu tinha Independente de 14 qualquer coisa, tu anos. vai continuar. Aquela pessoa estando contigo ou não, tu vai ter a mesma visão. Tu não vai abandonar a igreja, não vai abandonar Deus. Não, como eu disse pra vocês, é complicado. Mas pra encerrar aqui, que hora é, pessoal? Eu tenho 10:02. Tá, vamos encerrar aqui a questão, então. Porque eu disse a vocês, eu sabia que essa aqui ia travar a aula, mas vamos lá. Eu vou encerrar aqui com essa explicação. Como eu vou voltar, eu estou sendo repetitivo, bastante repetitivo, né? Porque eu estou repetindo uma coisa. Tem um princípio e o resto são desdobramentos que um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Mas já que a Amanda falou e a irmã colocou, a Amanda e o Júnior, né? É essa situação, tá? Eles estavam juntos, a Amanda se converteu, eles já estavam juntos. Mas aí ele foi lá. E aí, aí tem toda uma história. E aí eu vou. E eles queriam quebrar essa história da igreja. Hoje eu tenho intimidade assim com a Amanda e o Júnior, né? A gente tem intimidade, assim, é um casal que eu frequento a casa deles, eles frequentam a nossa casa lá também. E conhecendo mais a história deles assim, eu vou dizer uma coisa que eu já falei pro Júnior, vou falar aqui na frente de vocês. O Júnior é um exemplo assim, é um marido assim que, como poucos, né? É um cara que eu admiro, que eu gosto muito. E é um exemplo como poucos, porque o que ele passou junto com a Amanda e o que ele perseverou, a primeira coisa assim, que eu creio que Deus abençoou eles foi o amor, né? E foi a perseverança do momento que ele tinha tudo para deixar a Amanda, porque surgiu um câncer, eles eram namorados, eram adolescentes, estudavam no ensino médio junto, e ele pediu ela em casamento dentro do hospital, quando os médicos disseram que não sabia nem se ela ia ficar viva, e se ela ficasse viva ia ficar vegetando. Então tem toda uma história por trás. É por isso que eu disse que caso a caso, né? Estou falando porque a Amanda falou, senão não falaria, né? E vocês levantaram a lebre, a Amanda que falou, senão não iria expor. Então, assim, eu conheço a história deles hoje. Então, a luta deles, a luta dela, a luta do Júnior, sabe? Não tinha como Deus não abençoar isso, né? E aí, infelizmente, a Amanda foi para um lugar que afastava, eles não sabiam, eles não consideravam o que o Júnior fez pela Amanda. Ou o que a Amanda fez pelo Júnior, a união deles, o que Deus abençoou, deu filho, deu tudo. Então, por isso que eu digo, tem que ser caso a caso, né? Aí eles já tinham uma história, e aí é uma história bem extraordinária, assim, né? E aí por isso que eu digo, pessoal, tem que ser caso a caso, tá? Tem que analisar caso a caso. E aí, aí Deus vai, né? Aquela igreja afastava o Júnior, porque as coisas que eles faziam com a Amanda. Mas no momento que eles chegaram num lugar que tinha essa visão de analisar caso a caso, o Júnior está aqui hoje com a gente aqui. Entendeu? Tá aqui com a gente aqui. Então, por isso que eu digo, é caso a caso, e a igreja tem que ter muito cuidado nessa hora, porque a igreja, assim como pode ajudar, ela pode atrapalhar e bastante. Nós temos aqui um exemplo, né, que testemunharam hoje aqui. Então, é caso a caso, tem que cuidar. Tá bem, irmãos? Vamos seguir. Eu sei que o assunto é polêmico, mas nós temos que seguir. É uma bênção. E além de tudo, ainda o Júnior ainda joga uns FIFA comigo lá, e aí até perde umas vezes pra mim lá, pra não perder o amigo. Ainda além de tudo, joga FIFA comigo ainda. Joga videogame lá. É bênção de Deus, mas é um exemplo aí. Eu me inspiro no Júnior. Vamos lá então. Onde é que a gente parou? Até me perdi aqui, Sil, sessão. Casamento. Ceia do Senhor. Ceia do Senhor. Para nós conseguir encerrar a aula. Amanhã, 5 e pouca da manhã, eu tenho que estar, troteando para quintão. Então vamos lá. Ceia do Senhor. Aqui eu vou resumir, tá? A ceia do Senhor nós temos lá no capítulo 11, tá? No capítulo 11, lá a partir do versículo 23, tem tríplice, eu nem vou ler aqui, eu já vou falar para vocês. Tríplice, vocês sabiam que a ceia do Senhor tem um tríplice sentido? Alguém já pregou para vocês, já ensinou sobre ceia? Eu vou dizer uma coisa antes para vocês. Se Deus um dia me der a oportunidade, eu nunca pedi para o pastor Paulo, tá? Mas eu já pensei nisso há muito tempo que eu tenho no meu coração. Se um dia o pastor, né, Deus me der a oportunidade de pregar, de receber o convite com o pastor Paulo para pregar numa quinta de ceia, eu vou pregar sobre a ceia. Eu já fiz uma promessa com Deus assim, eu vou pregar sobre a ceia. Eu vou pregar lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do 23.
Tá? Porque a gente toma a ceia, é uma bênção, mas acho que falta um ensino mais assim, ó, o que é a ceia? Por que a gente toma a ceia? Vou perguntar a vocês, por que a gente toma a ceia? É aliança com Deus. Tá, que mais? Qual é o propósito de nós participar do ritual? São 2 rituais que as igrejas protestantes, né, evangélicas seguem. Batismo nas águas, que é uma vez só, e ceia, né, a Santa Ceia, que lá na católica eles chamam de Eucaristia, que a palavra no grego é Eucaristia mesmo, tá? Traduzida fica, né, Santa Ceia. Por que a gente toma ceia? Em memória do Senhor Jesus. Também. Comunhão dos irmãos. Também. Tem um tríplice, ó, todo mundo toma ceia, mas não está na cabeça da... Olha que interessante isso, pegadinha do professor, ó. Todo mundo toma ceia, mas não está na cabeça da gente. Era para ser uma coisa que eu penso que todo cristão tinha que todo mundo responder ao mesmo tempo agora na aula. Porque é uma coisa que às vezes eu acho que a gente tem que ensinar mais na igreja. Por isso que se um dia Deus me der a oportunidade, eu vou pregar. Tríplice sentido, vocês já vão saber, né? Se estiver lá no culto, já vão sair daqui sabendo. A ceia a gente toma, é um ritual sagrado, primeiro, que Jesus mandou a gente tomar. É o único ritual sagrado cristão permanente nas igrejas evangélicas. Porque o batismo nas águas é uma vez só, né? Não se batiza 2 vezes. A ceia não, a gente vai participar da ceia do Senhor. É o único ritual sagrado contínuo. É tríplice sentido a ceia, tá? Tríplice sentido. Passado, presente e futuro. Trata os 3 tempos. Passado. A gente toma a ceia para lembrar que Jesus morreu na cruz por nós, pelo perdão dos nossos pecados. Presente. Para manter comunhão como corpo de Cristo, que Paulo vai falar em 1 Coríntios 12. Tá? A forma de a gente dizer, eu sou membro desse corpo. A gente juntos no mesmo ritual, a gente participa do corpo e do sangue de Cristo. É presente, comunhão na igreja. E futuro, essa ninguém falou. A gente toma a ceia em lembrança e confirmação que a gente crê que Jesus vai voltar uma segunda vez. Tá? Vou provar para vocês que é tríplice sentido na Bíblia, tá? Então é lembrar o que Jesus fez por nós, manter a comunhão com a igreja, renovar nossos votos com Cristo e dizer, é como se nós dissesse assim, Cristo, eu creio que tu vai voltar uma segunda vez. Esse é o tríplice propósito da ceia, tá? Por isso que existe o ritual da ceia, não é por outro motivo. Deixa eu pegar aqui 1 Coríntios 11, 23. Por que recebi, Paulo, né? Recebi do Senhor o que também vos entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse, isso é o meu corpo que é partido em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Passado. Quando a gente pega o pão no cálice e participa da ceia do Senhor, a gente está lembrando o que Cristo fez lá no passado, tá? Só que aqui o façam está no presente. Façam isso. A gente faz isso no presente para manter a comunhão com a igreja em lembrança do que aconteceu no passado. Vamos seguir aqui, ó. Já estou pregando para vocês, olha, de primeira mão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Façam de novo isto façam, onde é que eu perdi aqui? Isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Em memória de mim. De novo ele está lembrando. Façam agora, comam o pão, bebam do cálice agora, em comunhão na igreja, e em memória do que eu já fiz. Aí ele continua. Ali todas as vezes, que seria lá na frente. Daí. Isso, agora sim, ó. Agora vem o futuro, ó. Porque sempre que comerem o pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. O 26 Bem, a salvação. simples assim, né? E eu não estou criticando vocês, irmãos. É uma coisa geral, as pessoas não sabem por que elas tomam a ceia. Está aqui na palavra. Eu disse, se Deus me der essa oportunidade, eu vou pregar esse texto na igreja e explicar. Por isso que a gente participa da ceia. Quando a gente participa da ceia, é passado, presente e futuro. Lembrança de que Cristo fez por nós, a gente reconhecer aquilo, manter comunhão com a igreja e dizer, nós somos o teu corpo, Cristo. E a gente crê que tu vai vir uma segunda vez. Esse é o tema-chave. Isso é participar da ceia do Senhor. E é Paulo em 1 Coríntios que ensina isso, né? Eu nunca vi ninguém pregar isso na igreja até hoje. Pegar numa ceia, tem ceia todo mês, ou às vezes em outras igrejas. Eu nunca vi ninguém pregar, né? É uma coisa que eu acho que deve ser pregada. A gente saber por que a gente está participando daquele ritual ali. Amém? Alguém ficou com dúvida? Agora todo mundo vai sair daqui, quando participar da próxima ceia vai lembrar, ó, vai na oração lá, lembre.
Cristo, eu sempre oro na minha oração, Cristo, obrigado por ter morrido na cruz depois de tomar ceia. Obrigado por estar com meus irmãos aqui, né? Paulo ainda vai dizer aqui, se tem alguém, né, com um problema, vai te conciliar. Por que Paulo vai dizer, vai te conciliar com teu irmão e depois bebe a ceia? Porque é um momento de comunhão, é um momento de renovar voto, é um momento de resolver pendência, né? E inclusive no texto aqui tem mais, né? Vai dizer que muitos caem, naufragam na fé por tomar indignamente a ceia. Examine-se o homem a si mesmo, né? É o momento da gente fazer um autoexame, uma autoanálise, de pedir perdão para Deus ou para algum irmão que aconteça isso, né? E renovar a nossa crença que Cristo vai voltar uma segunda vez. Amém? Amém. Então agora vocês, quando tomar ceia, não vão esquecer do professor Marco ali. Claro, vocês não podem esquecer de Cristo, vocês podem esquecer de mim, né? Não podem esquecer de mim, mas não lembrar do tríplice sentido da ceia do Senhor. Amém? Depois, contra a conduta, e a gente já está encerrando daí, né? A gente tem que ir ainda para 2 Coríntios. Vai falar lá na página 58, as colunas do Evangelho. Vai falar o capítulo 13, eu também já preguei ele, é maravilhoso, né? O amor é o maior mandamento, tá? No novo, o que é a lei de Cristo? A lei de Cristo dá para resumir no amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. O que esses dois mandamentos que Jesus e o apóstolo Paulo falaram têm em comum? O amor. Né? Então a gente vai ver lá Paulo falando primeiro, ainda que eu dê o meu corpo, né, para ser queimado, se não tiver amor eu nada falharei, ainda que eu soubesse de todas as coisas, falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se não tiver amor de nada aproveitaria. Então o amor ágape, o amor de Deus